Ok, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é um encontro do nosso Close Friends, nós estamos no dia 20 de outubro, né, 21 horas, a gente se encontra no Close Friends toda quarta-feira, e eu tomei a liberdade de convidar outros colegas de outros grupos, porque eu acredito que o assunto é um assunto pertinente, um assunto que é de grande interesse da maioria das pessoas, da maioria dos investidores. Nós temos vindo sobre um processo de mudança em termos financeiros muito grande, muito altas, né? Mudanças que fazem com que a gente tome determinadas medidas e que normalmente elas não são tão tradicionais. O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu tive reservas, quanto eu me privei de falar sobre esse assunto. Por N motivos, pessoal, e um dos principais motivos ainda era a grande dificuldade em encontrar vias honestas para você poder trabalhar com os criptoativos e o blockchain de uma maneira tranquila. Mas essa realidade vem mudando e hoje em dia as corretoras, os exchanges e as wallets, que são as carteiras de blockchain, já estão muito mais seguras, vamos lá, e acessíveis. Então, o que há uns anos atrás você não conseguia muito acesso, você tinha que comprar o teu criptoativo de alguém, e muitas vezes esse alguém era um picareta que se atravessava e te enganava e te roubava. Ou seja, no período inicial, muita gente ganhou muito dinheiro, mas com um processo extremamente sem segurança, ok? Mas como vocês vão ver na reunião de hoje, no encontro de hoje, o futuro está aí, né? A tokenização dos ativos é uma realidade. Eu vou mostrar alguns exemplos de projetos de ativos tokenizados, a gente vai explicar o conceito para vocês entenderem. Ativos tradicionais, seja fundo imobiliário, REIT, obra de arte, quer dizer, propriedades, ou seja, vários ativos financeiros que estão já tokenizados no blockchain. Então, enquanto as criptomoedas ainda enfrentam uma série de problemas relacionados aos seus projetos e até mesmo pela própria característica essencial de não ser regulamentada, de estar no blockchain, descentralizado, virtual, na nuvem, criptografado, ou seja, uma propriedade totalmente anônima, como é um novo paradigma, né? E isso dificulta muito as vias tradicionais, porque você não tem lastro e não tem elemento fiduciário. E aí, obviamente, você enfrenta uma questão conceitual. Agora, apesar disso, muitos ativos financeiros, muitas propriedades financeiras estão sendo tokenizadas, de forma que a tokenização, ou seja, o blockchain, a tecnologia, é uma realidade que não tem mais como voltar atrás. Ou seja, pode acontecer das criptomoedas, como a gente conhece hoje, não continuarem seguindo em frente. No entanto, a tecnologia veio para ficar. Então, a gente tem duas alternativas aqui. A primeira delas, a gente continua ignorando e continua delegando a um plano secundário e não aprende, tá? Decide não usar. Vai que essas pessoas que tomarem essa decisão vão ficar para trás. Por quê? Porque não tem, é inegável, não tem mais como nós negarmos a presença dessa tecnologia em inúmeras aplicações, até mesmo dentro de aplicações tradicionais. Então, se nós somos investidores tradicionais e queremos ter uma perspectiva de um investidor global, a gente tem que abrir, né, a visão para essa nova tecnologia. Então, ou nós abraçamos o futuro, ok? Ou a gente fica para trás. Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: o segredo da independência financeira é você investir em ativos financeiros e diminuir os passivos financeiros. Então, na realidade, você tem... Só um segundo, pessoal. Uma travadinha aqui.
Então, sempre na minha trajetória, na minha jornada como investidor, eu optei, não é, por investir em ativos financeiros focados em dividendo. Então, vamos relembrar: ativo e passivo. Ativo financeiro é aquela aplicação do teu dinheiro que te devolve renda em duas formas, ou em forma de dividendo, renda passiva, ou em forma de crescimento, né, o desenvolvimento do valor agregado do próprio ativo. E um passivo financeiro é aquilo que tira dinheiro do teu bolso, ou seja, que te provoca despesas. Tá, então a gente aprendeu no mundo dos investimentos a buscar ativos financeiros. Mas normalmente, nós como investidores clássicos, a gente opta pelo quê? Pela renda passiva. Em muitos casos, por exemplo, o blockchain, quando começou, ele não começou como uma renda passiva ou como uma possibilidade de renda passiva, mas sim como uma possibilidade de reserva de valor. Isso caiu um tanto estranho para muitos holders clássicos que não tinham a visão do blockchain como sendo uma perspectiva segura de investimento. No entanto, essas tendências têm mudado. Hoje mesmo eu conversando com o Toninho, deixa eu ver se está na sala aí, o Toninho. Tá aí na sala também com a gente. Já passou aquela questão de que, por exemplo, hoje em dia algumas exchanges, algumas corretoras estão trabalhando até com investimentos em criptomoedas que te fornecem renda passiva, como se fosse uma caderneta de poupança, por exemplo, ou seja, os stakes e tal. Então, você acaba tendo dividendos artificiais até mesmo dessas criptomoedas, como eu vou mostrar mais na frente. Então, pessoal, o resultado disso é que não tem mais como nós fugirmos dessa situação. Não tem mais como nós negarmos que isso veio para ficar. Hoje em dia, muitos ativos financeiros que hoje nós entendemos como ativos reais, que são, por exemplo, propriedades, né? Um imóvel, uma fazenda, uma terra, ou seja, hectares de terra, obras de arte e tal, eles estão sendo tokenizados, ou seja, documentos antigos, imagens históricas, filmes, livros, ou seja, qualquer coisa. E a gente vai entender no nosso encontro de hoje 3 aspectos importantes. O primeiro deles é o que é a tokenização, ou seja, como é que as pessoas começaram a utilizar a tecnologia blockchain para transformar essas propriedades físicas ou esses ativos físicos e concretos em algo tokenizado, em algo virtual, colocado no mundo do blockchain, na tecnologia blockchain, que é uma tecnologia que criptografa, descentraliza, ou seja, você é anônimo e você pode negociar com valor agregado. Segundo aspecto, a gente vai aprender um pouco sobre a questão de como eu manipular uma carteira, ou seja, como eu ter a minha carteira blockchain. Eu vou colocar algumas sugestões aqui de como você abrir a tua carteira e quais as características, né, para que você possa ter essa carteira de forma segura, né? Hoje em dia tu tem isso no teu próprio celular, ou guarda isso dentro de um e-mail seguro, ou dentro de um pendrive, ou dentro de algo nesse sentido. E depois como você utilizar a exchange, a corretora específica de blockchain, que a corretora atualmente mais utilizada é a Binance, em português, é a Binance, né, que o pessoal fala em inglês aí. Eu coloquei nos grupos o meu link de indicação, ou seja, para que vocês pudessem abrir conta e tal. Nessas questões, a gente pode aprender rapidamente, de forma muito simples, como começar a investir de forma segura dentro desse mercado disruptível e dessa questão completamente nova. Agora é importante a gente entender alguns detalhes iniciais aqui, antes da gente começar, tá? Assim como a internet me permite eu virtualizar qualquer coisa, eu posso virtualizar, por exemplo, eu tocando violão, né, registrar como sendo uma propriedade, tokenizar isso para vender essa música, por exemplo, como eu posso virtualizar a minha tese de PhD de uma pesquisa que eu fiz em Oxford, por exemplo. Tá? Então, eu tenho diferentes níveis de informação. Da mesma sorte, dentro do mundo dos criptoativos, eu tenho diferentes níveis de ativos.
E isso também vai mudar em relação à qualidade dos mesmos. Você não pode pegar agora e somente porque você se empolga com a situação, investir teu dinheiro em qualquer coisa, tá? Então, toda a tokenização, ela deve ser acompanhada de algum projeto, de alguma informação que vai te trazer segurança para você colocar o teu dinheiro. Muito diferente dos mercados tradicionais, como ações, fundos imobiliários, que você tem uma conta na Bolsa de Valores e que é regulamentado, fica registrado no teu CPF e tal. Agora, nesse mundo do blockchain, nesse mundo da tokenização, você vai ter isso vinculado, por exemplo, apenas numa carteira anônima, ok? Uma carteira de blockchain. Então, assim, toda segurança é ainda muito questionável. Com relação às carteiras de blockchain, com relação à parte específica do processo, não existe nenhum problema de segurança. Você consegue ter uma carteira blockchain hoje extremamente segura e anônima. A insegurança ou a falta, talvez, de uma confiabilidade total está nas exchanges, ou seja, nas empresas que negociam isso. Então, a gente vai aprender aos poucos aqui. Eu vou compartilhar a minha tela enquanto o pessoal chega, lembrando que essa live vai ficar gravada, né? Está sendo gravada aqui. Depois eu vou colocar essa gravação disponível nas áreas de membros respectivas aí de cada integrante, tá certo? Eu vou compartilhar a tela aqui. E a gente vai começar, pessoal, pelo conceito de tokenização, ok? Nem todo mundo sabe, né? Muitas pessoas acreditam que é simplesmente uma questão de você ter uma carteira e ter o Bitcoin. E, na verdade, a coisa vai muito além. As criptomoedas é apenas uma pequena fatia de todo esse processo e que, na realidade, foi a fatia que deu início, talvez, ao processo como a gente conhece hoje, tá? Mas vamos tentar aqui, eu abri um site qualquer de internet, um que eu achei interessante na questão do conceito, tá? Você tem muitos sites que explicam o que é tokenização. Então, essa palavrinha é o que está determinando, ou seja, é a bola da vez, tá? Então, vamos rapidamente dar uma resumida aqui, ó. Tokenização é uma tendência que está revolucionando o mundo dos investimentos. Como eu falei anteriormente, ela veio para ficar, ok? Nós podemos aceitar que uma criptomoeda, um Bitcoin, um Ethereum, um Zcash, pode até deixar de ser usado e deixar de existir eventualmente. Agora, a tokenização, dificilmente ela reverte, tá, pessoal? Como eu falei para vocês no início da explanação, eu resisti, né, eu tive resistência em poder entrar nessa área, justamente porque o foco da questão era criptomoeda. E a criptomoeda em si, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela tem uma série de mazelas ainda, uma série de problemas. Agora, a tecnologia blockchain em cima da tokenização é, digamos assim, um suprassumo desse novo paradigma e uma tendência que está vindo para ficar. Então, escuta o que eu estou dizendo. Não tem como você fugir disso, ok? Como eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver aqui, até deixei aqui já engatilhado, um REIT brasileiro aqui da BTG Pactual que já está tokenizado, quer dizer, para você investir nesse cara, você tem que comprar o token, tá bom? Então, a gente vai vamos ver aqui o que acontece, tá? Então, uma tendência que está revolucionando o mundo dos investimentos, trazendo mais segurança, eficiência, transparência, redução de custos operacionais e, basicamente, tokenizar um ativo significa fragmentá-lo em proporções digitais criptografadas. Olha aqui, ó. Então, eu fragmento esse cara, jogo na nuvem, descentralizo e ele fica marcado nessa nuvem dentro da tecnologia chamada blockchain, e eu posso negociar sem intermediário nenhum, eu posso negociar person to person, né, ponto a ponto, peer to peer, ou seja, esse tipo de negociação faz com que eu, que detenha uma carteira de blockchain, tá, eu possa ter um token na minha propriedade e transferir esse token para o Marcelo Bortolotto, sendo que ele me paga, eu transfiro o token, uma negociação direta, ninguém tem nada a ver com isso, livre mercado na mais absoluta essência, ok? Então, esse tipo de questão levantou, obviamente, diversas polêmicas, especialmente nas criptomoedas. Por quê? Porque quando eu falo em moeda, isso ameaça um paradigma tradicional da economia,
que é o elemento fiduciário. O que é o elemento fiduciário? O Estado, o governo, as regras, a sociedade. Ou seja, quando eu tenho um processo completamente descentralizado, fragmentado e digitalizado, num chamado criptoativo e que não tem elemento fiduciário, ou seja, a posse desse cara é quem detém aquela chave daquela carteira, ou seja, o governo não tem absolutamente controle nenhum, ela não consegue nem localizar, tá certo? Então, esse é uma questão que está vindo para ficar. Então, os caras estão rebolando na curva para tentar, de alguma maneira, tornar isso, de certo ponto, de certa forma, vamos utilizar o termo aí, sobre alguma tutela das leis governamentais, mas o que é algo praticamente impossível. Então, a tokenização de ativos entrou no radar dos investidores quando o banco BTG, brasileiro, tá? Aqui estou falando de Brasil, lançou o REITs-BZ, o primeiro token da América Latina com lastro em cotas de fundos imobiliários. Então, você vê que isso aqui, ó, pessoal, eu não estou falando de Bitcoin. Eu estou falando de um fundo imobiliário real, eu estou falando de um ativo tradicional, regulado e licenciado na Bolsa de Valores. Então, agora a gente muda completamente o sistema de crença aqui. Porque o que antes eu estava falando de algo completamente disruptível, agora eu entrei no tradicional. Então, a partir do momento que uma grande exchange, uma das maiores do Brasil, lança, por exemplo, um token de um fundo imobiliário, o que esse cara está fazendo? Ele está pegando um investimento tradicional que é regulamentado pela CVM, pelo Banco Central, né, por todos os órgãos regulamentares brasileiros, vamos falar de Brasil, e está tokenizando, está transformando em um criptoativo, por exemplo. Beleza? Então, até o momento, o REITs-BZ já distribuiu $200 mil em seus titulares. E, por exemplo, você vai ver como comprar ou como obter o REITs-BZ aqui, não tem problema nenhum, a gente vai mostrar. Beleza? Então, vamos só dar uma repassada, depois eu vou colocar na descrição do vídeo esse artigo aqui, para vocês poderem ler com calma, tá? Então, a tokenização é o processo através do qual ativos reais ou ativos intangíveis, como no caso das criptomoedas criadas, são digitalizados e fragmentados em proporções criptografadas únicas que podem ser negociados através do blockchain. Então, blockchain, para quem ainda tem dificuldade de entender o conceito, é essa tecnologia que fragmenta, joga na nuvem e localiza, entre aspas, com essa tecnologia que está, digamos assim, que é identificada e guardada nas chamadas wallets ou carteiras, né? Você vai ter, eu vou ensinar aqui como você criar a tua carteira de blockchain. Então, o que pode ser tokenizado? Imóvel, por exemplo, eu posso ter um apartamento e tokenizar. A partir daquele momento, esse apartamento, por exemplo, a escritura, a documentação, ela está toda tokenizada. Eu não sei mais quem é o proprietário. O proprietário desse token é quem detém isso em carteira. Ok? Então, assim, eu sei que existe a propriedade privada, só que já para mim é impossível eu trabalhar a questão de quem é o proprietário. Empreendimentos de economia real, como um fundo imobiliário, como ações de empresa, como fundos, como ETFs, e como criptoativos desses que a gente conhece, Bitcoin, Ethereum, ouro, petróleo, contratos futuros, ou seja, qualquer coisa. Obras de arte. Então, por exemplo, mas como é que eu vou virtualizar a obra de arte? Não é que eu vou virtualizar a obra de arte, eu até tokenizo, posso até tokenizar uma imagem virtual, mas a ideia aqui é que todo o registro desse fique tokenizado. Então, a propriedade, a documentação daquela obra de arte, ela pode estar no museu tal, e a propriedade está sendo negociada via token, via exchange, eu não sei quem é o proprietário. E esse proprietário ganha na valorização e desvalorização desse processo. Metais preciosos, commodities agrícolas, artigos colecionáveis. E aqui tem uma lista muito maior, tá, pessoal? Direitos autorais, royalties, participação societária, ativos financeiros como ações, cotas de fundos de investimento, marcas registradas, jogos, livros, músicas, tudo. Tudo que você pensar pode ser tokenizado. Até quantidade de soja que eu tiver em um galpão, por exemplo. Então, o que é tokenização de um ativo? É transformar um ativo real em um ativo digital, fragmentando esse cara em partes, né, pequenas que normalmente são representadas por um criptoativo e que a gente chama vulgarmente
de criptomoeda. Aí eu fiz uma proposta lá em um dos grupos, não sei se foi no grupo que você faz parte aí, a gente está com 3 grupos aqui envolvidos, né? Para a gente não chamar mais de criptomoeda ou cryptocurrency, porque esse conceito está errado, tá? Esse é um termo, digamos, vulgar para tratar a questão. Na verdade, é um criptoativo. Não necessariamente é uma moeda, pode ser um projeto. Eu posso, por exemplo, abrir uma empresa que vai construir shopping centers, só que ao invés de eu estar registrando isso num fundo imobiliário tradicional e ser negociado na bolsa, eu tokenizo essa empresa e começo a distribuir uma participação societária a partir de token, a partir de uma criptomoeda. Então, eu posso desenvolver, por exemplo, o TL, Tiago Lacerda, TLTK, Tiago Lacerda Token, por exemplo. E eu jogo numa exchange, apresento um projeto e os meus amigos, aqueles que me conhecem, começam a adquirir esses tokens. Esse token começa a ser negociado entre uma relação de oferta e demanda. E o TLTK começa a crescer conforme uma criptomoeda. Não significa que seja uma criptomoeda, mas é um criptoativo. Você pode usar o TLTK, que é um troço completamente fantasioso que eu acabei de criar na minha cabeça, para comprar, por exemplo, pão na padaria. Você vai lá e paga com TLTK para o dono da padaria. E o dono da padaria aceita, porque ele sabe que o TLTK é um criptoativo, é um token de valor, é uma reserva de valor que pode ser convertido em reais. Vocês estão entendendo onde é que vai o buraco do coelho? Isso é muito louco, cara. Isso aí é totalmente disruptível. E isso já é realidade, já está acontecendo, inclusive no Brasil. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Exemplo prático do que é investir em um token. Vamos deixar de lado um pouco o conceito de blockchain, contratos inteligentes, criptomoedas, para aprender na prática porque a tokenização é útil e irá mudar uma forma de como as pessoas fazem negócio. Olha aqui, ó. Suponhamos que você queira investir diretamente no mercado imobiliário para diversificar suas fontes de rendas, mas ainda não tem recursos suficientes para construir seu próprio empreendimento. Com a tokenização de imóvel, você pode comprar uma fração de um apartamento de alto padrão em São Paulo, por exemplo, e receber uma parte proporcional do aluguel desse imóvel. Pergunto para vocês, esse conceito não é exatamente o conceito dos fundos imobiliários que a gente já estuda? Vocês estudam comigo, pelo menos o pessoal que é da parte da Bolsa de Valores já estuda comigo há anos? É exatamente o mesmo conceito, tá? Ou seja, ao invés de eu registrar isso em bolsa de valores e você abrir conta numa corretora tradicional, que é uma conta, que é um processo rastreável no teu CPF, rastreável pela Receita Federal, onde você vai ser cobrado de imposto, etc., eu posso fazer a mesma coisa a partir de um criptoativo, onde você fica anônimo, você não tem que pagar imposto e é altamente libertário, tá? Então, olha lá. Esse negócio pode ser feito através da aquisição de tokens, frações digitais desse apartamento. Imagine uma empresa especializada em comprar, reformar, alugar apartamentos na modalidade de co-living ou moradia compartilhada e queria ampliar sua carteira de imóveis, mas não deseja pegar um empréstimo bancário por causa de juros elevados. Essa empresa pode captar recursos através da tokenização de ativos imobiliários, ou seja, ela fragmenta os apartamentos em tokens e os investidores desses ativos digitais recebem em troca parte dos lucros desses aluguéis. Todas as transações são feitas em blockchain, que é uma espécie de registro digital que grava de forma imutável e criptografada todas as transações realizadas com esse token. E vamos entender como funciona. Então, o que é o blockchain? Um tipo de banco de dados, olha aqui, ó, banco de dados, que em vez de informações armazena blocos, daí vem o termo blockchain, que vão sendo unidos um com outros e sendo comunicados pela internet. Então, na realidade, não existe mais uma necessidade de gravação local. Isso fica na nuvem. E essa cadeia, digamos assim, de rede, ela vai sendo localizada a partir da tecnologia. À medida que os dados são registrados, os blocos vão sendo preenchidos e conectados de forma cronológica. Diferentes tipos de informações podem ser armazenadas em blockchain, mas em seu uso comum é para transações financeiras. A segurança disso é inegável, tá? Depois vocês podem ler como fica. Tá? Então tem vídeos aqui explicando na prática, e aqui ele te dá por que tokenizar transações sem fronteiras, qualquer pessoa do planeta pode investir,
tá? Acaba com esse negócio de, mas o cara mora na Europa, então ele não pode investir na Bovespa. Cara, acabou isso aí, velho. Você vai investir no blockchain, vai investir num token universal. E daqui a pouco, cara, a gente vai reconhecer uma outra civilização extraterrestre que pode conversar contigo e investir num token da Terra, e você investir num token do planeta Zatar, sei lá o que, entendeu? Totalmente Star Wars. Óbvio que eu tô brincando, mas assim, ó, a possibilidade, ela transcende com qualquer limite previsto nas modalidades tradicionais. Então, ela elimina intermediários, é peer-to-peer, é ponto a ponto. Então, por exemplo, o Marcelo Bortolotto tem algo que eu quero. Ele tokeniza esse negócio. Eu vou lá para ele, pago a partir de um criptoativo que ele aceita. Acabou. Ele transfere o token dele para mim e eu transfiro o meu criptoativo para ele. É feita uma transação completamente livre, sem nenhum intermediário. Então, as aquisições eu posso também trabalhar fracionado. Não, Marcelo, eu não vou querer comprar teu apartamento inteiro, mas eu vou comprar 0,00001 dele. Ok? Então, ele vai vender o resto para outro, e assim vai. Maior liquidez, acesso fácil. Então, vocês vão ler com calma aqui assim, tá? Então, os principais tipos de token. Payment token, que funcionam como meios de pagamentos aceitos para compras de produtos e serviços, é o caso das criptomoedas que a gente conhece, Bitcoin, Ethereum, etc. Os utility tokens, que são ativos de aplicações específicas, como descontos em loja, acesso a serviços programados e tal. Os security token e os NTFs, que é o non-fungible token, muito utilizado em joguinhos, por enquanto, né? Galera que gosta de jogar joguinho, né? Eu tenho um filho, por exemplo, que gosta muito de um joguinho virtual, um joguinho para criança aí. E esse joguinho tem o dinheirinho do joguinho lá, né? Que você paga, dinheiro real, obviamente, e você troca por dinheiro do joguinho. E aí isso, claro, te dá as vantagens no jogo, você compra as arminhas, etc. Eles já estão trabalhando essa ideia em muitos sites, em muitos jogos, com NFTs, ou seja, ativos de blockchain reais, quer dizer, você consegue, inclusive, fazer essas transações e até mesmo lucrar. Tem gente que ganha aí $5.000 por mês jogando joguinho, e isso não é brincadeira. Você pode pesquisar na internet e você vai ver que os jogos de NFT já são uma realidade. Você pode até baixar no teu celular, tá? Para ganhar criptoativo e poder trocar esses criptoativos por, inclusive, moedas reais, inclusive dólar, euro, real brasileiro, etc. Tá certo? As regulamentações de token ainda é algo incipiente e repleto de lacunas, que vão sendo preenchidas com o tempo, dadas as características descentralizadas e sem fronteiras desses ativos digitais. No entanto, diversos países já estabeleceram regras para negociações de payment tokens, como criptomoedas, por exemplo, é o caso dos Estados Unidos, Reino Unido, etc. No Brasil, a CVM é o órgão responsável por fiscalizar e disciplinar a tokenização de empresas e negociações da security token. Só que a CVM ainda não consegue obrigar, por exemplo, alguém a declarar seus bitcoins, porque é descentralizado e irrastreável, ou seja, se você tem $1 milhão em bitcoin e não declarar, cara, não tem ninguém no Brasil que possa reconhecer isso e te obrigar a te cobrar qualquer coisa, tá? Então é o seguinte, pessoal, depois desse pequeno artigo, esse artigo vai ficar à disposição, ok? Nós vamos falar agora antes de entrar na Binance para ver negociações e ver como é que faz a transação e os trades de criptomoeda e criptoativo, eu vou falar um pouquinho da carteira em si. Como é que você faz para você ter uma carteira de blockchain, ok? Só antes aqui, ó, tá? Só para mostrar aqui, ó, por exemplo, o REIT da BTG Pactual já é uma realidade, tá? Brasileira. Então, fiz questão de mostrar aqui, eu tenho um ativo financeiro tradicional, ok? É um fundo imobiliário que foi tokenizado, ou seja, que foi transformado num processo de tokenização de blockchain. Então, esse tem um investimento mínimo de $500, mas se você quiser investir nesse fundo imobiliário, você pode, tá? Você dá um join offer aqui, vai ter que ter uma entrada normal, tá? Vai ter que ter a tua carteira. Então, aqui eu vou sugerir a carteira, para você colocar lá, para você ser identificado. E a única coisa que te identifica é essa carteira de blockchain, ok? Bom, de todas as que eu pesquisei, essa aqui é uma das mais confiáveis, a Trust Wallet. Essa Trust Wallet, ela não tem via website, você faz um download no teu celular
E a primeira vez que tu entra, você vai criar a tua primeira carteira. Essa primeira carteira, pessoal, deixa eu quebrar a imagem aqui. Bom, como eu estava estudando e preparando essa aula, essa semana eu abri essa carteira para mim, né? Porque antes eu já tinha minha carteira Bitcoin, só que eu não usava a Trust Wallet. Eu tinha um site lá antigo que eu acessava a carteira de Bitcoin. Certa vez, um cliente, há muitos anos atrás, pagou para mim em Bitcoin. 0,000 alguma coisa. Eu não entendia nada de Bitcoin na época, eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei, troquei por real, peguei o dinheiro, porque fiz um trabalho que ia ser pago. Muito tanso, né? Se eu tivesse guardado, hoje eu tinha muito mais grana, porque o Bitcoin valorizou super, mega, hiper, né? Mas na época eu não fiquei com os Bitcoin, eu troquei por real e usei o dinheiro. Então a gente às vezes comete esses deslizes, né? Falta de consciência total, né? Mas fazer o quê? A gente tem essas histórias. Então aqui tá, vocês não vão conseguir ver porque a câmera não consegue pegar, tá? Mas é um app de celular. Você pega no App Store do teu celular e baixa Trust Wallet. E a partir disso tu tem acesso a todas as criptomoedas que você quiser comprar, receber, vender, etc. E essa wallet é tua. Você vai ter algumas palavras, eu não lembro agora quantas palavras, deixa eu pegar aqui e contar para vocês aqui, por exemplo. Se alguém lembrar, pode falar, não sei se é 15 palavras, uma coisa assim, que define a tua senha de wallet, a tua carteira. Ó, vou mostrar a frase aqui. São 12. 12 palavrinhas, tá? Eu não vou mostrar, vou esconder aqui, ó, mas ali estão elas, tá? Então, são 12 palavrinhas que identificam a tua carteira como tua, ok? Então, quando você acessar a Trust Wallet no teu celular, baixá-la, a primeira coisa que vai criar, o que eu recomendo? Que você escreva fisicamente, guarde seguramente essas 12 palavrinhas para que você guarde isso, porque se caso você formatar teu celular, perder teu celular, a tua wallet, na verdade, são aquelas 12 palavras, é aquilo que identifica como teu todas as criptomoedas vinculadas àquela carteira. Então você pode, em qualquer site que você tenha acesso à carteira blockchain, ou em qualquer app que te forneça acesso, existem outros, você pode, com essas 12 palavrinhas, acessar e recuperar toda a tua carteira de blockchain. Tudo aquilo que está, digamos assim, entre aspas, pertencendo àquela carteira de blockchain. Entre criptomoedas, tokens, NFTs e infinidade de aspectos digitados ali. Tranquilo? Então, a primeira coisa que você vai fazer para mergulhar nesse mundo é criar isso, tá? Você não tem o que pensar. Ah, não, mas eu quero abrir primeiro na Binance. Cara, não adianta. A Binance é uma corretora. Você pode até trabalhar invertido, querer abrir por lá e agir dentro da Binance como você tem conta na BTG Pactual, na Necton, na XP, na W7, na Infinox, na IC Markets e qualquer outra corretora de qualquer mercado financeiro do mundo. Só que o dinheiro que está na corretora, ele não, digamos assim, ele pode ser, digamos assim, uma corretora ela pode quebrar, uma corretora ela pode ser vítima de hackeamento, uma corretora ela pode sofrer qualquer golpe. Já a tua carteira, a tua wallet, ou seja, aquelas 12 palavrinhas combinadas formam a tua identificação dentro desse mundo, é teu. E é como uma senha padrão. Não importa o app, não importa o site, não importa a empresa. Aquilo ali é que te define. Então, a primeira coisa é você fazer isso aí. Então, depois que você fizer isso aí, você tem acesso a todos os criptoativos, tá, que você pode fazer. Então, trustwallet.com, vou deixar também na descrição para você baixar no teu celular e instalar. Pronto. Depois que você tem instalado esse cara, aí sim é o momento de você partir para uma exchange ou uma corretora que faz compra e venda de criptoativos. E, sem dúvida alguma, a Binance, tá, é a mais famosa do mundo nesse sentido aí, tá, pessoal? Então, também abri, já tinha conta na Binance que eu tinha aberto há muito tempo, recuperei a conta aqui para começar a estudar. E ontem eu mandei R$100 em Pix,
Então, aqui, ó, você pode... A primeira coisa que você faz quando abrir conta na Binance, eu mandei lá no Telegram, se não me engano, o meu link de convite, tá? O meu link de referral aqui, meu link de usuário. Gente, toda corretora faz isso, né? Tipo, te dá um link para você oferecer para os amigos, certo? E eu abri o meu aqui e estou oferecendo para a galera já aqui, ó. Pô, mas onde é que tá? Agora acabou, não acabei perdendo aqui, espera um pouquinho. Tá, só porque eu queria mostrar, não achei. Mas está aqui, ó. Vocês também podem, quando abrirem, terem o link de vocês aqui, ó. A primeira coisa que vocês vão fazer quando criar a conta é validar, né, o e-mail, para você ficar com o cadastro verificado. Olha, que nem eu aqui, ó, VIP 0, então verificado. É quando você verifica o e-mail e faz o sistema de segurança lá. Depois tu tem o link de indicação aqui, ó. Eu passei esse link para a galera e vocês, quando tiverem a conta, vão ter o de vocês também, tá? Link de indicação lá, ó. Então você copia e convida os amigos para participar. Bom, mas isso é o de menos. Depois que você tem aqui, ó, você pode, por exemplo, fazer depósitos por Pix. Olha só que interessante. Depósito bancário, ó. Você deposita em real brasileiro, transferência bancária, né? Você vai estabelecer aqui CPF e tal, manda bala. Eu já fiz aqui. Então, ontem eu fiz aí R$100 para testar. Em segundos já é computado, tá certo? E depois tu tem aqui, ó, trade clássico. Tu tem várias opções que com o tempo você pode ver. Tem o trade alavancado, que é exatamente o que o pessoal do Forex conhece. Você pode solicitar uma margem para a corretora aqui para poder fazer o trade alavancado no Bitcoin. Não recomendo no início, né? Não recomendo você fazer alavancado no início. Faz o clássico, que aí você trabalha a criptomoeda dentro do valor de criptomoeda e trabalha fracionado, ou seja, você faz sem alavancagem. Aí eu já abri aqui para vocês enxergarem como é que é a plataforma de negociação. É bem completa, né? Como eu comprei Ethereum, ele já abriu aqui, ó, o Ethereum contra o real brasileiro, tá? E tá aqui o gráfico, né? Então, por exemplo, ontem eu coloquei R$100. Eu já estou aqui com 101,47, ou seja, 1,4% de rendimento em um único dia, pessoal, de ontem para hoje. Interessante, não? Eu acho muito interessante, porra, deu 1% num dia, só por ter comprado o Ethereum. Agora, tem criptomoedas aqui que é um mundo louco, porque a variedade de criptomoeda é enorme, tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, Ethereum, você vai ver, da mesma maneira que a gente trabalha no Forex por paridade, tu tem lá Ethereum, Brasil Real, Ethereum USDT, que é o dólar virtual, o BUSD, que é outro, BTC, que é o Bitcoin, e por aí vai, tá? Então, tu pode escolher a paridade, tá? Cada paridade que você clicar, ele atualiza aqui. Então, tu pode vir aqui, por exemplo, onde tem BRL aqui, eu posso trocar a moeda, botar euro, por exemplo, botar dólar, né? Que é o USD, AUD, assim vai, tá? As zonas também que são as redes envolvidas, né? A própria Binance tem o BNB, que é a criptomoeda da própria corretora, que você também pode negociar. E esse tipo é o padrão clássico aqui. Você tem o converter, que é mais simples. Por exemplo, eu tenho R$100 em Ethereum. Então, eu posso pegar, por exemplo, Ethereum. Não sei fazer. Eu acho que tem que trocar aqui, ó. É aqui, ó. Aqui na frente é a quantidade, né? Então, eu posso pegar o máximo aqui que eu tenho, por exemplo, que é isso que deu, né? Aqui não dá, a quantia mínima é 0,06 que eu posso converter. Eu tenho 0,04, botei só R$100. Então, esse é um padrão que vocês vão ter que observar. Existem, por causa de taxas, coisas assim, o volume mínimo de negociação, tá? Então, enquanto você não atingir o volume mínimo de negociação sobre uma determinada moeda, você não vai conseguir negociar. Mas eu coloquei R$100 e converti em Ethereum. Isso eu consegui comprar. Agora, para converter para Bitcoin, por exemplo, de Ethereum para Bitcoin, eu já não vou conseguir, porque o volume mínimo é 0,06 e eu tenho 0,04, tá certo?
Então, mas vocês aqui nesse patamar de o converter é para você converter de forma simples e trocar de uma cripto ou de um criptoativo para outro, por exemplo. E aquele trade clássico aqui já é para você olhar e operar mais ou menos como a gente opera Forex, né, com um gráficozinho. Eu tenho os indicadores aqui que eu posso colocar, médias móveis, né? Tenho aqui, ó, configurações, eu posso trabalhar e tal, ou seja, configurar o gráfico do jeito que eu quero. É uma plataforma bem tranquila. E aqui, na carteira Spot, eu posso fazer as minhas configurações. E ele vai passando. Bom, na corretora Binance também, pessoal, ela tem aqui, ó, toda a parte de financeira, que é o depósito bancário, você pode solicitar cartão de crédito, você pode fazer transações de peer-to-peer, ponto a ponto. Ou seja, dentro da Binance, eu posso trocar dinheiro com clientes. Isso eu não tenho, por exemplo, nas corretoras tradicionais brasileiras e nem nas corretoras tradicionais de bolsa de valores. Então, por exemplo, se o Bortolotto ele tem, vamos lá, um número X de Bitcoin, e ele quer vender esses Bitcoins, ele pode aqui mesmo na corretora oferecer para tentar vender direto para algum outro cliente, sem passar pela negociação com a corretora. Isso é interessante também. E isso você pode fazer na Trust Wallet também, né? Ou da Trust Wallet para qualquer outra carteira de qualquer outra pessoa. Então, normalmente é feito por QR Code, né? Vocês vão perceber lá na minha Trust Wallet, eu posso botar lá, escolhe uma criptomoeda, receber. Aí ela vai abrir um QR Code e um código, eu pego aquele QR Code e mando para a pessoa. Ela vai ler, me pagar, já cai automaticamente na minha carteira. Então, no caso, se eu estiver comprando Bitcoin de alguém, cuidados que vocês precisam ter. Muito cuidado com as negociações, tá, pessoal? Teoricamente, eu recomendo que vocês negociem com a exchange, com a corretora. É mais tranquilo, é mais ilibado, digamos assim. A corretora tem um nome a zelar, né? E aí você tem aqui derivativos, né? Você tem a Binance Futuros, tu tem até estoques, tu tem contratos de mercado futuro, tu tem opções, tu tem tokens alavancados, tem uma série de outras coisas. Tá? Tu tem aqui também os NFTs, que são os joguinhos. Isso eu vou deixar para vocês verificarem com o tempo, tá? Senão eu me propus a fazer uma explicação sobre o processo aqui introdutória. Então fica registrado uma coisa, pessoal, eu não sou especialista, estou aprendendo também sobre isso. Fiz questão de passar para vocês, porque atendendo a pedidos foi uma área muito abordada. Nós temos colegas aqui no grupo que já estão muito mais avançados, que já investem em mais tempo, podem me corrigir se eu falei alguma groselha ou alguma besteira aqui, mas a ideia está passada, tá? E eu acho que é aquela história. Olhem com já outros olhos a questão da tokenização de ativos. Olhem com outros olhos, porque isso não vai demorar muito para tomar um escopo muito maior na vida dos brasileiros, na vida dos cidadãos mundiais, e a gente não pode ficar para trás. Antes de passar para as perguntas, nós vamos falar uma última coisa que é os financiamentos ou os stakes, tá? Que aqui, ó, a Binance, tu tem um item aqui no Finance chamado Binance Earn. Vou abrir aqui para vocês verem. Você pode comprar as criptomoedas e colocar em um tipo de financiamento. Os mais comuns são os chamados stakings. Ó, por exemplo, no caso da AXS aqui, ó, ele está oferecendo 131,25% de juros em 90 dias. Então, é como se você emprestasse as criptomoedas que você já detém para a corretora negociar. É como se... Fazendo uma analogia muito grotesca, eu posso dizer que é semelhante a um aluguel de ações, ok? Então, por exemplo, eu tenho Ethereum aqui, ele está fixado aqui a uma duração determinada, tá? Então, eu posso, por exemplo, buscar de 4,9% a 21% dentro da situação fixada. Então, aqui tem algumas são duração fixa, outras são duração flexível,
e tal, mas você pode negociar. Então, aqui tem os tipos principais de poupança, vamos colocar entre aspas, em relação às moedas. Porém, existe um valor mínimo. Então, por exemplo, eu comprei R$ 100 em Ethereum, ainda não é suficiente, se não me engano. Ó. Quer ver? Ó, eu preciso... Deixa eu ver aqui. Tá, então ele está dando as regras e tal. Bom, não vou saber fazer agora. Talvez depois eu faça um outro vídeo aqui explicando como é que é o processo, tá certo, gente? Mas eu estou também vendo, aprendendo, mas você pode trabalhar, né, diversas criptos, diversos derivativos com relação a esse processo, tá? Então, por exemplo, high yield, alto retorno. Então, tu tem aqui, ó, como é que fica, né, para você trabalhar esse tipo de desenvolvimento. Depois tu tem o cartão de crédito deles, ok? E tu pode fazer, inclusive, empréstimos também para trabalhar alavancado lá no trade, que eu não recomendo para ninguém, beleza? Mas, basicamente é isso, ok, gente? Eu quero me colocar à disposição de vocês para estudarmos juntos sobre esses elementos. É óbvio que a gente não pode esquecer do investimento tradicional. O investimento tradicional ainda é necessário, tá? Mas esses investimentos disruptivos, eles estão vindo e estão vindo com tudo. E para finalizar, uma coisa que eu esqueci, que é o FAN. Onde é que está o FAN aqui? O FAN token. Tá? Então, por exemplo, o fan token é uma forma que o pessoal está usando para você prestigiar. Por exemplo, aqui no Brasil tem muito que é a associação com clube de futebol, né? Então, por exemplo, esse clube aqui, o SS Lazio aqui, ó, já tokenizou, por exemplo, sua sociedade. Então, você pode contribuir com o time de futebol. Já existe, por exemplo, show de rock, já existe uma série de outras coisas, né? Como eu falei, que são tokenizados. Um que ficou famoso, eu até falei hoje de manhã para o pessoal do Forex, é o do Charlie, né? O Charlie Bit My Finger, aquele videozinho dos nenezinhos, né? Pessoal, há uns anos atrás, há 11 anos atrás mais ou menos, surgiu esse vídeo aqui, né? Os meninos já estão grandes e tudo, né? Esse vídeo aqui, eu acho que para vocês escutarem eu tenho que compartilhar com áudio aqui. Espera só um pouquinho. Esse vídeo aqui se transformou num viral, tá? O que é um vídeo viral, né? É um vídeo que ele viraliza, as pessoas compartilham direto nas redes sociais e tem bilhões de visualização. Só essa publicação aqui, e tem milhares de outras publicações, só essa aqui tem mais de 2 milhões de visualizações, esse do Jasmine, mas, enfim, esse é o vídeo original. Mas a família que criou o vídeo, que postou a primeira vez, o que ela fez? Ela tokenizou o vídeo. Esse vídeo hoje em dia, esse vídeo original, a propriedade do vídeo que detém, digamos assim, a autorização do YouTube para ganhar monetização, por exemplo, é de quem comprou o token. Já não se sabe mais quem tem por conta disso, mas está tokenizado. Olha o videozinho que engraçado. Charlie bit me. Charlie bit me. Ele bota o dedo na boca do garoto morde. E aí, olha só, ele chora e tal. Eu uso um vídeo simples, tá? É só para explicar o que acontece, né, pessoal? Daqui para frente, a gente vai ver muitos autores tokenizando suas obras. Por exemplo, eu escrevi um livro. Eu poderia pegar o meu livro, Viver de Ações, e ao invés de eu continuar distribuindo por, sei lá, editora, ou até mesmo fazer a parceria com a editora, eu tokenizar os direitos autorais. Acabou, eu vou ganhar um royalties desse token para o resto da minha vida, e quem tiver detendo o token consigo vai ganhar a maior parte, por exemplo. Então, são exemplos. Existem projetos atualmente de indústrias, como eu falei, né, que ao invés de elas abrirem mercado na Bolsa de Valores tradicional, elas vão abrir tokenizações.
Então, você vai participar daquela indústria com tokens, com pedaços da propriedade no blockchain. Então, é disruptível e é uma mudança de paradigma muito grande. Então, eu queria abrir agora, pessoal, as colocações de vocês, perguntas e comentários. Eu tenho certeza que tem gente aqui que já tem bem mais experiência do que eu, explicar e perguntar o que vocês acharam, entenderam como é que abre a carteira de Bitcoin, entenderam como é que abre a conta na exchange. Depois que você compra a criptomoeda lá na corretora, você pode pegar aquela criptomoeda e jogar na tua carteira. Pronto. A partir dali, ela está na tua carteira guardada e é tua, e você pode fazer negociações com outras pessoas, enfim. Então, um dos pontos principais que sempre me disseram era isso, né? Que você não... Na corretora, você deixa somente aquilo que você está negociando. Todo o resto você joga para a carteira, porque é uma questão mais segura, né? E anônima no caso. E aí, dúvidas, colocações, comentários? Nada? Entenderam? Não entenderam? Já conheciam? Quem já conhecia e quem já tem a sua carteira de Bitcoin? Ou de qualquer outro criptoativo? Alguém já tem? O Amaury fez uma pergunta interessantíssima aqui no chat. Ó. Esse novo modelo de negociação ameaça, de alguma forma, as operações das bolsas de valores? Eu não diria que é uma ameaça, mas eu diria que é uma tecnologia que vai vir aos poucos substituindo, tá, o tradicional. Daqui a pouco as bolsas de valores elas vão ter que estar tokenizando ou negociando tokens. Então as exchanges elas estão vindo, por exemplo, a Binance ela cresceu absurdamente nos últimos 2 anos. Hoje ela já é considerada a maior corretora de valores do mundo. As de criptomoeda com certeza é, tá? Em termos de volume negociado. Por quê? Porque está negociando uma coisa disruptível. Não tem muito poucas outras exchanges fazendo. Né? Então, na verdade, não seria uma ameaça, mas seria uma bandeira que está sendo levantada, dizer, olha, está na hora de atualizar. Sem atualização, a coisa vai ficar difícil. Boa noite, Thiago. Me ouve? Ouço sim, Rafael. Beleza? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite a todos. Ô, Thiago, uma pergunta seguinte. Você acha que os governos vão deixar isso barato? Porque não dá para rastrear, não dá para regular, né? Uhum. Você acha que isso pode ter algum problema futuramente? Alguma coisa desse tipo? Então, o grande esforço dos governos agora está tentando encontrar um meio termo, porque não tem o que fazer, cara. Se a pessoa, por exemplo, quiser esconder seu patrimônio em Bitcoin, não tem como, por enquanto, não tem como rastrear. Não tem. Então, isso é que gera uma série de problemas por parte do governo. Então, por exemplo, qualquer boicote em relação ao Bitcoin, que o pessoal pergunta muito. Eu vou te dar um exemplo, né? Até esse exemplo foi dado por um dos grandes investidores de Bitcoin que existe no Brasil. O cara falou assim, cara, na África do Sul, no continente africano tem muitos países em guerra, em revolução, em guerra civil, a gente sabe disso, né? Então tem países lá que tem guerra civil há décadas e são ditaduras, etc. E lá, por exemplo, as armas são proibidas para a população. Ou seja, mesmo com as armas proibidas, mesmo os governos suprimindo, todo mundo está armado lá. Estão em guerra. Aqui no Brasil, por exemplo, as armas são proibidas. Entra numa favela aí no Rio de Janeiro para tu ver. Estão todos armados. Então, quer dizer, o governo não consegue suprimir. Existe uma ineficiência por parte do Estado total nesse sentido. E aí eu te pergunto, tu tem uma carteira Trust Wallet aí, ó, e tu começa aos pouquinhos a comprar qualquer criptomoeda. Aí uma criptomoeda dessa Small aí, dá aí uma acelerada aí e desenvolve aí 2.000%. Você sai de alguns milhares de dólares para ser um bilionário, por exemplo. Como aconteceu com os caras do Bitcoin, né, há uns anos atrás. Se você não declarar, amigo, ninguém sabe que você é milionário de Bitcoin.
Não tem como saber. Só você dizendo. Tá? Então, é realmente um processo que aí as pessoas estão... Então, e aí é onde entra a questão. Por exemplo, alguém que quer usar de forma criminal, né, lavar dinheiro, acaba usando. Esse é o problema, né? Esses dias deu o rolo da offshore aí do Paulo Guedes, né? A princípio, offshore nunca foi proibido. Agora, se o cara começar a usar a sua offshore, que é anônima, que é oculta e tal, para lavar dinheiro e jogar dinheiro de corrupção lá e coisa assim, aí temos um problema. Mas, a princípio, a offshore não é proibida. É a mesma coisa. A princípio, a carteira de criptoativo não é proibida. Mas, se você não quiser declarar para a Receita Federal, eles não têm como te obrigar a declarar. Certo? Mas, por exemplo, aí a Receita me pegaria, por exemplo, se eu trocasse essas Ah, criptomoedas sim, em olha só. Aí, dinheiro por exemplo, tradicional, né? você pega do nada e você aparece com uma mansão de 3 milhões. Aí a Receita vai te pegar. Mas não é porque você tem a carteira de Bitcoin milionária. Ela vai te pegar porque você comprou uma mansão de 3 milhões. Aí essa mansão, sim, incide IPTU, é registrado no teu CPF, você tem que pagar imposto, blá, 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 blá. Da onde que veio esse dinheiro, amigo? Você sempre foi um funcionário raso e agora está com uma mansão de 3 milhões? Então, é nesse sentido, entendeu? Então, a pegada do governo vai ser indireta para as pessoas que... Mas as pessoas que foram milionários, o cara pode declarar, não, eu comprei assim, assim, assado e valorizou, por exemplo. Beleza, 15% para o governo. Você vai recolher o imposto e acabou, tá pronto. Ele vai te dar uma mordida, mas ele não vai te dizer que você está agindo de forma ilegal ou criminal, entendeu? Aí a Ardena coloca, é como seria invisível, as compras, negócios nem vão aparecer. Exatamente. Se você pegar uma carteira, uma wallet de blockchain, como essa que eu mostrei para você, uma trust, você tem lá, digamos, $500 lá em formato de qualquer coisa. Aí você pega esses $500 que você tem em formato, vamos dar um exemplo, você está $500 em Ethereum, que é uma criptomoeda. Aí você quer negociar com alguém para comprar, por exemplo, um computador novo. Computador por $500 não dá. Mas tudo bem, vamos fazer só faz de conta, tá? Para entender a didática. Você quer comprar um produto qualquer. Esse produto está $400. Você chega para a pessoa, eu quero te pagar, mas eu quero te pagar com Ethereum. Você tem carteira de blockchain? Tenho. Aceita o negócio. Pode passar o teu Ethereum que eu te entrego a mercadoria. Beleza, você vai pagar essa pessoa e essa transação não vai aparecer em lugar nenhum. Ela só fica aparente entre as duas wallets. Só vocês dois. Quando é peer-to-peer, só vocês dois sabem que isso foi feito. Se você usar uma exchange como a Binance, pode acontecer da Binance ficar com registro. Mas aí você está trabalhando na corretora, é como você usar a XP. Se você comprar ações, a XP tem o dedo duro dela lá. A Binance, mesma coisa, apesar de ser uma corretora internacional. Então, o que o pessoal indica? Você faz a transação, ou seja, a negociação na Binance, e para guardar para reserva de valor, transfira para Trust Wallet, que aí você torna anônimo aquele montante. E aí, independente de valorizar ou desvalorizar, é anônimo. Pessoal que entende mais aí do que eu aí, o Toninho, que já está mais tempo aí, o Bortolotto está estudando uma coisa também, se eu estiver falando algum erro, vocês me corrijam aqui, tá? Que como eu falei para vocês, pessoal, estou também em fase de aprendizagem. Eu também estou passando pela minha curva de aprendizagem sobre criptomoedas. Agora, tinha estudado, já tinha lido, mas o que me chamou a atenção foi agora, nesses últimos meses, com a pandemia, a questão da tokenização. Nem tanto a questão da cripto. Algumas pessoas me perguntam, tá, mas por que a cripto é problema? Eu falei no início da transmissão, quem chegou mais tarde, eu vou repetir aqui, ó, por conta do elemento fiduciário. O que é o elemento fiduciário? Por exemplo, você confia em investir no exterior em dólar porque você sabe que o dólar ele tem um elemento fiduciário, que é o governo americano. Você recebe teu salário em reais, você pega uma nota de R$100 lá e você confia que aquela nota vale R$100 porque o governo é o elemento fiduciário. A lei brasileira diz que aquele dinheiro vale e acabou. Então, o Estado faz a contraparte de um elemento fiduciário. No caso de uma criptomoeda, não existe quem faça isso. Vai da aceitação do trader, ou seja, do negociador.
Então, por exemplo, se eu estou negociando com o Rodrigo e o Rodrigo aceita a criptomoeda que eu estou passando para ele, é eu e ele. O governo, o mercado, não tem nenhum intrometimento nesse sentido. É uma coisa completamente descentralizada, completamente livre e já criada para ser assim. Então, isso começou com o Bitcoin, todo mundo conhece, tá? E foi criado justamente com o propósito de tirar o governo da jogada, de poder ter uma forma de você manejar de maneira sem a intervenção. E aí é onde gera toda a discussão e toda a polêmica, né? E aí, no início, muitas corretoras roubavam, porque, por exemplo, a pessoa queria comprar Bitcoin, mas ela ainda não entendia a questão da carteira de blockchain e da exchange. Ela tinha uma conta na exchange, a exchange fazia em B-book, ou seja, só em software a negociação, e não transferia para a pessoa efetivamente o Bitcoin que ela comprava. Ficava só lá no software registrada a quantidade, e aí qualquer coisa acontecia, a corretora quebrava, sumia, dava golpe, e a pessoa perdia a sua grana. Quanta gente deu golpe nisso aí, foi embora para Dubai e deixou os brasileiros tudo ralado aqui. Aí, então, o que acontece? Sabendo que tem que ter transferência, por exemplo, o negócio só se concretiza quando aquele valor for transferido para a tua carteira de blockchain, enquanto isso não. Então aí pronto, aí você tem uma segurança de que aquela carteira, e o que é carteira? Lembrando, são aquelas 12 palavrinhas. O app, que é o app, é só um software para identificar as 12 palavrinhas e mostrar ali, fazer o acesso. Pode ser o teu celular, pode ser um site específico, tem sites que fazem isso, tá? Você inclui as 4. Então, o que vale é você cuidar dessas palavrinhas para não perdê-las de jeito nenhum. Então, até contei para minha esposa, está na sala aqui, né? Teve um cara, há uns anos atrás, que perdeu um pendrive, ele perdeu, tá? Numa cidade tal, no interior dos Estados Unidos, um pendrive com não sei quantos mil bitcoins, na época que o Bitcoin valia centavos. Então, hoje o Bitcoin vale 65 mil dólares, uma coisa assim. Quer dizer, esse pendrive é bilionário. E tem já, entre aspas, caça ao tesouro para tentar encontrar esse pendrive desse cara. Obviamente não vai encontrar, né? O pendrive se deteriora, mas a questão não é o pendrive, a questão é aquela carteira, as palavrinhas que estavam ali salvas, né, que identificam isso. E aí é uma carteira que é bilionária que está perdida por aí, não tem dono, entendeu? E ninguém consegue achar e ninguém consegue identificar porque ela é anônima. Então, minerou, juntou lá e ficou isolado, encapsulado lá e o cara perdeu, quer dizer. Então, aconteceu essas coisas na história. Então, hoje em dia, claro, já tem sistemas de controle, você tem que pegar essas palavrinhas, guardar na sequência certa, né? Para você não perder, sei lá, cara, escreve num caderno, guarda no cofre, faz alguma coisa, imprime e tal. Quando você pegar a tua Trust Wallet, você criar, você tem, inclusive, como mostrar, copiar as palavrinhas e salvar em outro lugar. A gente não recomenda, imagina uma carteira milionária, você deixa salvo em algum lugar as palavras de chave e alguém hackeia, pega e rouba teu dinheiro, entendeu? Se você entregar aquelas palavras para alguém, alguém tem acesso à tua carteira. Então, tem todos esses processos aí que as pessoas estão trabalhando nesse sentido. Tranquilo, gente? Que mais? Ó, o Wellington falando, daqui a pouco o varejo vai começar a aceitar essas moedas e daí o governo terá que fazer alguma coisa para ter algum controle. Não é daqui a pouco, tá, Wellington? Já está aceitando em vários países, inclusive no Brasil. Inclusive tem locais em São Paulo que aceitam pagamento por carteira de blockchain. Em várias moedas, inclusive em Bitcoin, Ethereum, Zcash, em várias moedas. Já aceita, lojas, restaurantes. Então não é daqui a pouco, já está acontecendo. E o governo não tem controle disso. Então, a CVM baixou uma norma no imposto de renda que você é obrigado a declarar. Ok, mas e se eu não quiser declarar? Não tem como ver. Entendeu? Se eu declarar, beleza. Se eu não declarar, eles não têm como pegar. Diferente da Bolsa de Valores, que eles têm como pegar por conta do CPF. Deixa eu ver aqui as perguntinhas e colocações aqui. É como antigamente os cheques, todos pagavam, recebia cheques e trocavam. O cheque, né, o talão de cheque, hoje em dia não é mais usado, mas o talão de cheque tinha essa perspectiva, era uma ordem de pagamento, né? Na verdade, o que é o talão de cheque? É uma ordem de pagamento. Se autoriza um pagamento para uma pessoa X, e a pessoa em posse daquela ordem chega no banco e troca, ou deposita na conta dela, etc.
Existe risco de bolha devido à supervalorização da tokenização? Boa pergunta. A tokenização funciona num processo de oferta e demanda da mesma maneira que uma moeda clássica. Por exemplo, por que o dólar vale 5,60? Pela questão de oferta e demanda. Tá? Então, é claro que, no caso das moedas tradicionais, você tem a força econômica dos países que estão por trás, isso a gente aprende no Forex, né? Então, o elemento fiduciário, então as moedas tradicionais representam a força econômica dos países. No caso dos criptoativos, não, eles não representam força econômica, a não ser que eles estejam vinculados a um projeto. Por exemplo, uma indústria de produção de energia elétrica cria uma criptomoeda, Light, tem já várias, tá? E essa criptomoeda é a tokenização daquela indústria que vai produzir indústrias de produção de energia, usinas e tal, e aí o lucro vai ser distribuído e tal. Quer dizer, aí você tem uma tokenização de um negócio tradicional. Ou, no caso que eu mostrei da BTG Pactual, que tokenizou um fundo imobiliário. Aí você tem uma tokenização de um negócio tradicional. Aí não é somente a oferta e demanda, aí você tem o fundamento físico. Agora, no caso do Bitcoin, qual é o fundamento físico? O cara minera via software, vai criando aqui aqueles links de blocos via software, tem até os mineradores, o cara compra aqueles PCs grandes, instala o software de mineração lá, que na própria Binance, eu não mostrei porque já é um teor um pouco mais avançado, mas na própria Binance você pode ir lá e se inscrever para ser um minerador, quer dizer, tem que obviamente comprar o hardware, instalar o software, criar a tua mineradora, né, digamos assim, que aí é um custo muito maior. Os mineradores aí, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 150 mil, tem cara que faz salões inteiros aí, $1 milhão aí para minerar criptomoeda. É absurdo, tá? Mas já é um outro patamar. Aí eu te pergunto, qual é o fundamento físico? Não existe, cara. Não existe. Esse que é o problema. Daqui a pouco o varejo, tá, já vi essa do varejo, né? Daqui a pouco o varejo. Tudo isso parece loucura. Exatamente, concordo, tá? Ó, mais ou menos 30K, uma mineradora pequena aí, ó. 30 mil reais, $1.000, sei lá, dependendo de onde você comprar. Mas tem umas que dá muito mais. Eu já vi caras aí que gastou $500 mil para criar um estúdio de mineração gigante, assim. Então, são caras fortes, tá? Esses caras que ficaram bilionários com Bitcoin, hoje em dia eles mineram o que eles quiserem, outras criptos e tal, bota para minerar. Aí, por exemplo, algumas exchanges brasileiras, casas de análise, como Empíricos, como Eleven, não sei o quê, estão recomendando as melhores criptomoedas para 2021, as melhores criptomoedas para você trabalhar no trade, alavancado e assim por diante. Mas aí cai naquela velha questão que a gente já fala no mundo das ações há muito tempo, né? Seguir dicas, né? É complicado isso porque todo o investimento de derivativo de renda variável, especialmente esses de criptoativos, são 100% especulativos, pessoal. Então você tem um nível de risco muito maior. Por isso que eu recomendo que você comece sem alavancagem. A Binance te dá essa possibilidade. Você manda lá um dinheirinho, compra a tua criptomoeda, deixa guardadinha na tua wallet, vê ela crescer, daqui a pouco, quero vender, quero usar para outra coisa, vende, usa e tal, ou fica como holder de longo prazo. E aí, com o tempo, com o passar do tempo e com o aumento da tua expertise, digamos assim, sobre a situação, aí, com calma, você vai começar a fazer teu trade, você vai começar a trabalhar em outro nível, tá certo? Bom, pessoal, eu joguei o meu link lá de convite da Binance no Telegram. Se você tiver qualquer dúvida de como abrir a conta, se você tiver dúvida de como fazer as atualizações, não tem nada de difícil, é uma coisa que é intuitiva, o próprio passo a passo já está em português, você vai entender, não vai ter problema nenhum. Se quiser começar a investir, começa pequeno, manda lá teus $100, teus $200, começa pequeno, vai observando como isso acontece. Tem outras coisas que a gente poderia ficar a noite toda falando, só, por exemplo, na área de joguinhos, que eu comentei na questão do meu filho, esses joguinhos de criança, videogames, etc. Tem vários, tem joguinhos que você negocia dentro dos joguinhos com criptoativos, é incrível, tá? E as pessoas ganham dinheiro jogando joguinho.
Tem sites de pesquisa que te pagam em Bitcoin, ou em outras criptomoedas, tem empresas que estão contratando freelancers e pessoas para trabalhar online, trabalho remoto, né? Empresas grandes como Microsoft, como Google e tal, com contratos reais e te pagam de forma tokenizada, né, a partir de uma carteira de blockchain. Então, isso é um futuro que não tem como evitar. Então, ou a gente abraça o futuro e aprende, ou a gente fica para trás, pessoal. Da mesma maneira que hoje, se você conversar com o teu avô de 80 anos, ele vai ter muita dificuldade de entender o mundo tecnológico de hoje, porque na época dele praticamente não existia eletrônicos, né? E ele ficou para trás nessa transição por motivos óbvios, ou seja, a geração dele não teve essa passagem. Assim, os nossos filhos e netos, eles já vão praticamente nascer nesse novo paradigma. Então, quando eles tiverem 12, 13 anos, você vai dando a mesadinha dele por token, e não mais em dinheiro físico. Então, os paradigmas estão mudando numa velocidade muito, mas muito grande. Cabe a nós reconhecermos isso e aceitarmos essa realidade sem perder os nossos valores. Não é para você pensar o mundo de uma maneira diferente, não. Você pode manter os seus valores, você pode se manter uma pessoa tranquila, honesta, criativa e tal, mas saiba que as tecnologias, elas mudam, né? Então é muito diferente como a gente ganhava dinheiro há 20 anos atrás e como a gente ganha dinheiro hoje. As profissões do futuro, elas estão nascendo. Dentro dos próximos 10 anos, a maior parte das profissões da minha geração, elas vão estar extintas, tá? E as novas profissões ainda não chegaram, então muito provavelmente o meu filho, que hoje tem 8 anos, vai ter uma profissão que talvez eu nem saiba que profissão é, porque ela ainda não existe. Ela vai existir, ela vai ser criada nos próximos 5 anos. Então, se hoje ele tem 8, nos próximos 10 anos ele vai fazer 18, talvez daqui a 10 anos existam profissões de mercado que eu hoje não sei quais são. Tá? E isso é muito sério. Datilógrafo, por exemplo, né? Datilógrafo não existe mais, nem existe mais aquelas máquinas de datilografia mecânica de antigamente, né? Muitos de nós aí da minha faixa etária, 40, 50 anos, a gente fez cursos de datilografia quando a gente era jovem, né? Depois vieram os cursos de digitação, os cursos de informática. Hoje ninguém mais quer saber de datilografia, né? Os caras não exigem datilografia para nada hoje em dia, né? Aí, o Alisson tem 45 anos e fez datilografia. Alisson, tu tem mais ou menos a minha idade. Eu também fiz datilografia quando eu era gurizão, assim, né? Pré-adolescente, adolescente, fiz curso de datilografia, porque tinha que ter datilografia para poder começar a trabalhar, por exemplo. E hoje em dia, ninguém mais exige datilografia de ninguém. Você digita aí naturalmente. O meu filho hoje digita normal no teclado, nunca aprendeu datilografia, já nasceu com um computador, entendeu? E amanhã o que vai acontecer? Implante cibernético e cyberpunk e crédito tokenizado e o teu dinheiro. Que dinheiro tu usa? Não me interessa, eu uso crédito. Vê aí no meu token quanto que eu tenho de crédito aí para ver se dá para pagar. Quer dizer, você já não tem mais o paradigma antigo, né? Então é isso. O ASDFG, isso mesmo, Antônio, ASDFG. Tá certo, gente? Então, assim, pessoal, não tem como evitar, tá bom? Então, assim, ó, de amigo para amigo, abre a carteirinha no Trust Wallet para você já ter tua carteira de blockchain, mesmo que você não use. Abre tua conta na Binance, manda lá R$100, ok? R$100. E compra tua primeira criptozinha lá, um Etheriozinho só para você ter, para você já ver isso funcionando. Então, recebe o futuro de braços abertos, porque não tem mais volta, tá? Há uns anos atrás, eu lembro, o pessoal mais antigo aí, Bortolotto, Toninho, Cadinho, vai lembrar, nos grupos eu falava, né? Eu era muito resistente à questão das blockchains, eu não gostava, eu achava que criptomoeda ainda era muito, sabe, muito abstrato, não tinha... E eu ainda tenho minhas críticas à criptomoeda como elas são hoje, mas com relação a essa tecnologia, eu já sabia que ela não tinha volta, cara. E realmente só se confirmou, tá? O crescimento nesses últimos 2 anos de pandemia foi absurdo. Só o Ethereum, por exemplo, em 2020 cresceu 400 e lá vão pedrada por cento, tá? Então, só em um ano. Então, quer dizer, nós temos pouquíssimos ativos que crescem nesse patamar
quadruplicar seu valor. O Bitcoin, por exemplo, nos últimos 10, 20 anos aí, nossa, foi absurdo o crescimento. Então, assim, pode ser que as criptomoedas normais, elas não sigam em frente durante muito tempo. Até porque pode haver alguma reação do próprio governo, reset mundial, moeda mundial, aquela coisa toda, né? Aquele papo populista que pode ser uma tendência ou não, a gente não sabe, tem que esperar para ver. Mas, cara, a tecnologia do blockchain, da tokenização, não tem mais volta. Você vai poder tokenizar qualquer coisa. E quando isso se chegar a nível físico eu digo a nível de pessoa física, por exemplo, eu poder começar a tokenizar as minhas coisas sem muita firula, porque hoje ainda você precisa, cara, ter exigência de uma tecnologia, se inscrever e tal, buscar uma exchange, buscar uma assessoria para abrir uma tokenização. Eu tenho um conhecido que mora nos Estados Unidos, ele trabalha com isso. Ele presta assessoria para grupos que querem tokenizar. Ainda é complicado, tá? Você tem que contratar uma assessoria e não é barato para você aprender a fazer isso. Mas logo, logo, isso vai chegar no senso comum. E aí, por exemplo, você criou uma música e você quer tokenizar, você tokeniza e negocia. Um músico, por exemplo. Um professor criou um curso. Basicamente, o curso Viver de Ações já é algo assim, feito entre aspas pelo Hotmart, mas teoricamente eu detenho o direito autoral do curso, mas à medida que ele for tokenizado, eu posso vender esse direito autoral e outra pessoa revender, e revender, e revender, e revender, e ele aumentar. E não importa mais quem seja o dono, entendeu? Então, todas essas questões são ainda muito disruptíveis e muito sem uma perspectiva exata, tá certo? A cripto era como a Cielo, o Bortolotto tirando sarro da Cielo aqui. Não, então, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Tá bom, gente? O link para cadastro está lá, postei lá nos grupos. Abram a conta aí, vocês me ajudam a ganhar uma comissãozinha. Não é muito, não, é centavinhos aí que tu ganha pelo spread, né? Cobrado nas transações. Então, o cliente não perde nada, tá? Por entrar pelo meu IB, só me ajuda, no caso, eu ganhar um cascalhinho a mais aí. Mas, gente, eu com certeza não posso me esquivar dessa realidade, né? Como orientador financeiro, eu falo para vocês, não tem como ficar de fora. Não tem, cara. É uma tendência que quem não abraçar vai ficar mal na foto, tá? Então, eu como orientador financeiro, eu sou obrigado a entrar. Eu já demorei, já deveria ter entrado no início da pandemia, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu fiz já as minhas primeiras operações aqui de blockchain para sentir na prática, e é tão simples, tão fácil, galera. Sem alavancagem não tem perigo nenhum. Porque, veja, cara, uma moeda como Bitcoin, como Ethereum, que está valorizando a olhos vistos, você tem que comprar e segurar. É claro que ela pode ter fluxos de queda, tá? Você comprar Bitcoin agora, que está em 66 mil pontos, lá, sabe? Ele pode vir a cair, mas ele pode subir a 97 até o final do ano, como alguns dizem. Então, quer dizer, ainda tem espaço. Então, querendo ou não, isso está crescendo, 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 como um de vocês mesmo falou, já tem países que estão adotando e tal. Então, é algo irreversível, a meu ver, tá? No futuro, né, o pessoal dará aulas na Europa. Então, no futuro, a gente não vai poder se esquivar dos tokens. Como eu mostrei para vocês hoje, já tem ativos tradicionais tokenizados. Então, não é mais um papo de Bitcoin, de Ethereum, não. É fundo imobiliário, é empresas reais tokenizando seus negócios, são artistas tokenizando a sua propriedade intelectual, suas músicas, suas pinturas, seus livros, seus projetos, são empresários tokenizando as escrituras das suas fazendas, das suas terras, das suas empresas. São historiadores tokenizando, por exemplo, documentos históricos, declarações e etc. Então, tudo que possa agregar valor pode ser tokenizado e negociado de forma fragmentada, como a gente leu no início da explanação. Tá ok? Então, o que você acha? Você acha que tem reversão isso aí? Você acha que a tendência vai voltar? Não vai. Não tem como voltar atrás. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? E fico à disposição para a gente, se vocês quiserem voltar a esse assunto, no Close Friends, com certeza eu vou voltar nesse assunto.
Nos outros grupos a gente pode comentar, tá? Os outros grupos são mais dedicados, né, a uma coisa ou outra, mas eu fico à disposição de vocês para a gente bater papo e faço o convite para vocês participarem dos outros grupos também. Grande abraço, pessoal, uma ótima noite. Daqui a pouco eu boto essa gravação nas áreas de membros, pelo menos do Close Friends e do Master Group de Forex aí. No caso do pessoal do Investidor Global, me pede, depois eu mando o link do Drive. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Uma ótima noite, sucesso financeiro para todo mundo e contem comigo para qualquer aprendizagem aí que vocês quiserem que se faça necessário. Tá certo? Sucesso, pessoal. Uma boa noite.